Estamos de volta com o programa Conexão Política, que está recebendo aqui o deputado estadual Tarcísio Zimmermann, falando um pouquinho sobre a Lei Candir. Deputado, tem alguma ação já do secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, que também é deputado federal eleito, no caso, nesse sentido de negociar essa questão da Lei Candir? Olha, é um tema meio complicado. Sabe que eu fiz há poucos dias um pronunciamento na Assembleia Legislativa em que eu sugeri ao secretário Giovanni Feltz, que é deputado federal, que ele largasse a Secretaria da Fazenda e fosse a Brasília liderar essa luta. Porque nós estamos falando de dinheiro grosso, né? Nós estamos falando de dinheiro pequeno, né? Mas eu quero dizer assim, para as pessoas compreenderem. Na verdade, e aí a explicação que eu posso dar, certamente um deputado do governo vai dar outra, mas eu dou a leitura que eu tenho como um deputado de oposição. O governo Sartori, ele apostou num discurso de crise como alternativa que ele coloca como alternativa para o Rio Grande. E para resolver a crise, ele basicamente opera com o desmonte de órgãos públicos. Ele já extinguiu várias fundações e agora ele está propondo a privatização de empresas públicas, atendendo inclusive uma lei federal que diz que o Rio Grande pode deixar de pagar a dívida por 3 anos, é o tal do regime de recuperação fiscal, deixa de pagar a dívida por 3 anos, tem uma moratória, portanto, uma carência, mas não perdoa a dívida. Sim. E, em compensação, o Estado deve privatizar as empresas estatais. O Sartori está apostando nessa via, nós estamos apostando na via da Lei Candir. Nós achamos que é muito mais interessante para o Rio Grande recuperar esse dinheiro do passado e do presente e do futuro, porque cada ano o Rio Grande perde 4 bilhões com a Lei Candir. Então, o governo do Estado está muito parado nisso, porque, na verdade, se eles aderirem à Lei Candir, eles vão nos dar argumento para dizer, não privatiza mais. Sim. Não precisa privatizar porque, de fato, olha só, para o telespectador entender, o Rio Grande do Sul paga mais ou menos 3 bilhões de dívida por ano para a União. 3 bilhões e 200, 3 bilhões e 300, depende um pouco da receita, mas mais ou menos 3 bilhões. Bom, ele tem uma perda com a Candir de 4. Desses 4, 1 é dos municípios, mas sobram 3. Esses 3 são o correspondente da perda, né? E do pagamento da dívida com a União. Então, estaria resolvido o problema da dívida. Mesmo que não houvesse o perdão, o encontro de contas dos 50 bilhões da perda histórica com os 58 bilhões que o Estado deve para a União, mas mesmo que fosse só daqui para frente, nós estaríamos com a dívida resolvida. Verdade. E aí, então, esse é o caminho. Bom, se vender as estatais, vai arrecadar 10 bilhões. Não pagar a dívida. Não vai pagar a dívida, não vai estar com a dívida resolvida. Sim. Então, não vale a pena essa estratégia das privatizações. Então, eu acho que o governo deveria se mexer mais. Sim. Acho que, aos poucos, eles começam a perceber que esse é o caminho. Enquanto isso, nós vamos fazendo via Assembleia a nossa parte de ir criando esse ambiente para as pessoas compreenderem de novo. Quer dizer, de fato, é difícil governar o Rio Grande e é de fato necessário que a gente tenha soluções. Mas a gente acha que a solução é a Lei Candir e não a privatização. Sim. Minas Gerais está trabalhando em conta de contas, não? Na verdade, eles estão fazendo lá pelo governo o que nós estamos fazendo pela Assembleia. Né? Não que eles tenham já uma coisa consolidada, mas o governo de Minas, ele diz que não vai aderir ao regime de recuperação fiscal, que eu falei antes, porque ele acha que é muito desastroso para o governo de Minas ter uma moratória e ter que privatizar todas as empresas públicas que ainda restam lá. Então, ele não quer fazer isso. E eles estão efetivamente lidando muito e pressionando, aí no caso os deputados de Minas, para que votem a favor de um encontro de contas com a Lei Candir. No caso de Minas, até o caso é mais grave. O governo de Minas diz que perdeu
até agora cerca de 130 bilhões por conta da Candir. Minas é um grande exportador de minério de ferro, que parou de ter imposto, é um grande exportador de café, né? Então ele exporta muito produtos básicos, então teria perdido, por conta da Lei Candir, 130 bilhões de reais e deve ao governo federal 88. Então, na verdade, eu falei com o governador Pimentel, estive lá em Minas Gerais para conversar sobre esse tema, entender melhor o que eles pretendem fazer e também emparcerar o Rio Grande com eles e eles conosco. O governador Pimentel diz isso: nós somos credores, nós não devemos mais para a União e nós vamos buscar isso, né? Então, acho que o Rio Grande deveria fazer a mesma coisa. Nós não somos credores, mas se a gente conseguir recuperar esse dinheiro, nós passamos a dever uma pequena quantia, uma quantia perfeitamente suportável no Tesouro do Estado. E obviamente... Cerca de 8 bilhões, né? Cerca de 8 bilhões, quer dizer, isso é nada. De 50 para 8, 58 para 8. Isso é nada, quer dizer, 8 bilhões, se tu puder pagar isso em 20 anos, isso é nada, quer dizer, isso vira 50 milhões por ano. Então, é uma coisa muito pequena que tu pode pagar perfeitamente. E nós, inclusive, temos, viu, Guilherme e telespectadores, nós temos levantado um assunto assim. O que seria possível fazer se o Rio Grande tivesse esses 4 bilhões? Primeiro, Novo Hamburgo teria mais 15 milhões todo ano. 15 milhões todo ano significa que poderia asfaltar toda a cidade. Em 4 anos, tu poderia asfaltar praticamente toda a cidade de novo e acabar com os buracos nas ruas, por exemplo. Sim. Né? Isso seria um grande conforto e certamente ajudaria muito a cidade de Novo Hamburgo, ao povo de Novo. Ou poderia melhorar barbaridade a saúde, ou poderia melhorar barbaridade a educação, ou poderia fazer várias coisas com esse dinheiro. O que poderia o Rio Grande fazer com os 3 bilhões? Ele poderia destinar, por exemplo, mais 1 bilhão para a educação. Olha como é triste o quadro da educação pública do estado do Rio Grande do Sul hoje. Escolas sucateadas, professores mal pagos. E paga a folha salarial dos professores em dia, né? E pagar em dia. Ele poderia destinar, por exemplo, 500 milhões para a segurança pública. Sabe o que dá para fazer com 500 milhões por ano? Contratar 8 mil brigadianos. Tu imagina botar mais 8 mil brigadianos nas ruas do Rio Grande do Sul para combater a criminalidade? 500 milhões, quer dizer, uma sexta parte do valor que o governo do estado fica, ele poderia utilizar para botar 8 mil brigadianos na rua no estado do Rio Grande do Sul. Eu poderia, por exemplo, regularizar todos os pagamentos que ele deve aos hospitais, mais 500 milhões na saúde. Sim. Né? Mais uma. Então, quer dizer, veja bem, pelo fato de não mais estar garroteado pelo dinheiro da dívida, né? Ele poderia, porque é claro, alguém vai dizer não, mas é que tem que pagar a dívida. Sim, tem que pagar, mas o que paga hoje usaria para, entendeu? Com certeza. Usaria para esses investimentos. Então, nós teríamos esses 3 bilhões, faria uma enorme diferença na vida do nosso povo. E é por isso que essa luta é muito importante. Eu acho que, vamos dizer assim, esse é o nosso caminho, o caminho melhor que nós temos para resolver um problema que vem atazanando os governos há muito tempo. Em geral, né? A situação financeira do Rio Grande sempre foi complicada nos últimos anos. E ela se complicou por conta do governo federal. Na verdade, essa dívida nossa é uma dívida que foi feita... Lembram no início da minha explicação, quando eu falei que durante o período do Plano Real, aqueles anos de 1995 a 98, a inflação foi 37% e o crescimento dos juros foi 120%, sabe o que aconteceu com a dívida do Rio Grande? Na época, no início de 95 ela era 24 bilhões, e quando chegou em 98, ela era 54 bilhões. Portanto, os 58 que nós devemos hoje é um pouco mais do que aqueles 54 de 98.
porque o Rio Grande vem pagando, já pagou 25 bilhões E continua. e continua devendo 58. Sim, a gente pode dizer que falta talvez uma união dos estados, principalmente dos governadores e também até dos prefeitos, porque estão diretamente afetados nessa questão, um pouco de falta de visibilidade até para essa questão. Eu acho que eles ainda não acordaram direito, mas eu quero dizer o seguinte, ó, o Rio Grande do Sul tem, através da Assembleia Legislativa, esse movimento, Minas está se mexendo, Rio de Janeiro tem uma comissão especial na Assembleia também que está tratando desse assunto, o Estado do Pará também está tratando desse assunto, nós já conversamos com Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, né? Então, na verdade, a gente tá começando a criar um corpo nisso, né? À medida que vai apertando esse prazo dos 12 meses que o Supremo deu para a Câmara dos Deputados e o Senado, eu acho que a pressão vai crescer, né? Então, eu tenho uma impressão que o segundo semestre agora, a partir de junho, nós vamos fazer esse tema esquentar no país, e esquentar em favor dos estados e dos municípios. Eu também acho que os prefeitos, e eu tenho ido nas câmaras de vereadores e tenho falado muito sobre esse tema, já estive aqui em Novo Hamburgo, já estive em São Francisco de Paula, já estive em Taquara, já estive em Montenegro, já estive em São Leopoldo, enfim, tenho ido nas câmaras de vereadores das principais cidades chamando a atenção para os vereadores também. Os vereadores têm que colocar isso no horizonte. Porque imagina, Novo Hamburgo 15 milhões por ano. Sim. Imagina, isso não tem coisa, não tem ação que possa produzir 15 milhões por ano para a cidade, né? E, bom, isso é um dinheiro que a cidade tem direito, porque está perdendo por conta de uma lei federal, né? E a lei federal diz que o governo federal tem que ressarcir, e o governo federal não tem feito isso. Então, acho que essa é a luta que nós devemos fazer, e acho que o segundo semestre vai esquentar essa pauta. Sim. Deputado, rapidinho para a gente encerrar, a questão política aqui em Novo Hamburgo, o senhor foi prefeito, como é que avalia esses 100 primeiros dias da Fátima Daut e a vitória da ex-secretária Clarita de Souza na eleição interna do PT, que o senhor até ajudou na campanha interna? Na verdade, a eleição do PT refletiu um pouco esse balanço que nós estamos fazendo, de que, vamos dizer assim, o nosso governo teve responsabilidade na derrota eleitoral do partido aqui na cidade. O que eu posso dizer é que deve ter ainda, dos dinheiros que eu captei na época que eu fui prefeito, uns 200 milhões de reais para fazer obras nessa cidade, né? Então, até qualquer governo depois do meu pôde se aproveitar muito dos recursos que nós captamos para realizar obras na cidade. Tem recursos de pavimentação, tem recursos de saneamento, tem recursos de habitação, quer dizer, obras que estão continuando e que eu me orgulho de ter, de saúde, a UPA mesmo, essa UPA que está sendo construída aqui no centro, foi um recurso que eu captei como prefeito, né? Então, todos esses governos têm ainda esta possibilidade de executar essas obras. Eu acho que a minha expectativa é de que seja um bom governo, né? Acho que ainda não dá para perceber direito quais são as prioridades do governo, mas a minha expectativa é porque quando um governo é ruim, o povo é que sofre, né? E a gente nunca quer que o povo sofra. Então, eu espero que faça um bom governo e quer dizer que tem muito dinheiro mesmo, ainda do tempo que eu fui prefeito e também que foi captado pelo prefeito Luiz, que muito dinheiro mesmo. Eu avalio que, somando os dinheiros que tem dos dois governos, nós temos hoje cerca de 250 milhões ainda para gastar na cidade. Então, isso é muito dinheiro para qualquer governo e eu espero que faça um bom governo. Obrigado, deputado Tarcísio, pela presença aqui no Conexão Política. O programa fica por aqui e continua acompanhando a programação da Vale TV. Até o próximo programa. Tchau, tchau.